eu não sou tão velho, né? Mas as mudanças que aconteceram, que estão acontecendo, e que a gente não sabe também a dimensão dessas mudanças, né? Mas você vê a questão do livro, né? Eu sou de um tempo, pelo menos a minha família, não havia livro em casa, mas havia na escola. O meu primeiro contato com a literatura foi na escola com livro, tá? Eu já vim saber depois de muito tempo, e isso é uma coisa extraordinária, que meu avô, que eu não o conheci, ele morava no interior do estado, e lá ele recebia pelos correios livros, e ele conseguiu ler. Eu descobri que ele lia, parece que 13 idiomas: espanhol, inglês e francês. Tá? Lia. E lá na casa dele tinha uma biblioteca. Tá? Depois ele morreu, os meus tios dividiram aliás, um tio meu ficou com os livros, porque os filhos vieram para cá, e a biblioteca dele ficou com esse meu tio. Tá? Eu cheguei, ele escrevia também, né? Mas o meu contato real com a literatura foi através da escola, meus professores. Tá? Agora, um livro mesmo que me impactou. Daí, antigamente a gente tinha essa voracidade, né? Porque o livro tinha uma importância muito grande. Apesar de que os meus pais não falavam diretamente sobre isso, mas no meu tempo, quer dizer, no tempo de escola, lá 60 e tal, a escola dizia isso, afirmava isso, falava isso para a gente, que o livro era importante. Ali estava um conhecimento, ali estava o mundo, né? E isso aconteceu com grandes mudanças de hoje em dia que a gente está vendo, né? Quer dizer, no meu tempo de guria, era difícil comprar um livro, né? O livro era caro. Hoje em dia continua caro, né? Mas você encontra, por exemplo, em sebos, livros com preço acessível. Eu acho que está mais acessível os sebos, né? Porque na livraria mesmo é caro o livro, né? Mas a gente tem agora a internet, que te ajuda muito a ler qualquer livro hoje em dia, que você tem acesso, né? Olha, meu primeiro livro foi um livro muito impactante, tá? Eu lembro que era um livro sobre o Castro Alves e que tinha gravuras. Contava a vida dele, contava a vida dele e tinha alguns poemas dele, né? E a vida dele, para mim, um garoto de 12 anos, 13 anos, foi muito triste a vida, meio trágica. Morreu novo, morreu tuberculose, teve problema no pé, né? Então, mas ali foi impactante para mim. Ali eu comecei a gostar de literatura, até por algo meio triste, mas eu comecei a gostar, né? Porque havia uns poemas dele que eram uns poemas rimados e metrificados, e tinha uma sonoridade, tinha uma musicalidade. Aí eu comecei a gostar. Depois, enfim, depois eu continuei, tive paixão mesmo e comprava meus livros, comprava muito livro em banca de revista, que era mais em conta. E assim foi o meu contato com a literatura e esse mundo fantástico. Eu comecei a compor muito jovem. Na verdade, a criança, quando a gente vê uma criança assim, cantando uma música, e essa música ela não sabe a letra, ela começa a criar, ali está o embrião de um compositor, de um letrista. Então eu tinha um amigo que tocava violão, nós éramos amigos vizinhos praticamente, morávamos na mesma rua, né? Estudávamos em escolas diferentes, mas a gente estudava junto, em grupo. Nós éramos 4 amigos. E esse amigo tocava violão. Aliás, a casa dele, todo mundo quase tocava. O avô tocava, os tios tocavam e tal. E eu vivia lá, sabe? E ele aprendeu a tocar violão. E ali naquele momento eu saquei que com relação ao instrumento, eu era
zero. Não iria, e não tinha muita vontade nem prazer de tocar instrumento nenhum, mas eu gostava de palavra, né? E aí nós começamos a compor, mas era por pura brincadeira, tá? Até para mostrar para a namorada, para mostrar porque adolescente e tal, já tinha as paixões juvenis, né? E aí eu comecei a escrever, mas eu levei a sério mesmo, porque eu vi que era uma coisa importante, como é importante a letra de música, a poesia na canção, o texto, o poema na canção. Toda letra de música é um poema. Ele pode ter ou não poesia. Assim como um poema de livro, sabe? É um poema, mas ele pode ou não ter poesia. Poesia é outra coisa. Todo texto rimado que é metrificado, que tem uma forma diferente da forma de parágrafo, é um poema. Eu comecei a ler poemas também, e esse meu amigo começava a tocar o violão. Eu comecei a compor dessa maneira. E eu percebi que era uma coisa importante já depois de adulto, já lá 18 anos, 20 anos, né, que eu já tinha vários parceiros, e aí eu vi que que a canção era importante. E é importante porque a canção, semioticamente falando, é o texto mais produzido no Brasil. É o texto que faz um balanço do Brasil, de norte a sul do Brasil. É uma crônica musical, poética do Brasil. É a letra de música. Brasileiros, a iniciação lírica do brasileiro é a canção, é a letra da canção. Tem brasileiro que não sabe ler, é analfabeto, mas ouve canção, canta. Tá? Então ele tem conhecimento, porque um texto musical, um poema musical, que é uma letra de música, ali tem filosofia, tem sociologia, tem erotismo, tem humanismo, todos os conhecimentos, tem geografia, tem história, né? Porque é o conhecimento, é a visão que o homem tem do mundo, ele coloca nessas coisas, no poema. Então, aí eu comecei, com esse meu amigo, a fazer música e o poema da canção, né? Que é a letra da canção, eu comecei a fazer com ele. E eu comecei a fazer de uma forma, porque existem 3 formas da canção popular. Uma forma é a canção nasce primeiro, e aí você entrega a canção para um letrista ou um poeta. Ou uma outra forma, nasce o poema primeiro, ou a letra primeiro, e aí o compositor coloca a canção, a melodia em cima desse poema. Ou então as duas coisas nascem instantaneamente. Isso você encontra com Caetano, com Chico, com Gil, tá? Com Djavan, né? Você encontra muito com esses compositores que fazem as duas coisas e às vezes fazem de forma instantânea, tá? Quando não nasce nasce o poema primeiro, mas ele coloca a melodia depois, ou às vezes nascem as duas coisas juntas. Tá? Mas essas são as 3 formas de fazer uma canção popular. A canção popular hoje em dia, eu vejo que ela entrou mais nas universidades, porque mudou muito, se estudou muito, o conhecimento aumentou e se percebe que a canção popular, ela para mim, é a arte, porque é uma arte que chega. Ainda hoje em dia, você vê o celular, o rádio das cidades pequenas, do estado inteiro, as rádios, né? Agora você tem um celular. Então, você vê que há quase que um império maior, né? Quer dizer, se estendeu mais, a canção chegou mais através do celular, né? Não livro, né? O Brasil não é um país não chegou a ser um país de livro, né? O livro não teve acesso, né? As crianças, nem merenda escolar tem, imagine livro. Quer dizer, em pleno 21 você percebe isso, né? Então eu comecei a compor a canção dessa forma, né? Fazendo a letra em cima da música feita na hora. Aí depois eu comecei a ler, né? Comecei a ler muitos livros, né? Na escola, livros de poema, né?
comecei a aprender a fazer através também da letra, né? Comecei a aprender e aí comecei a escrever poemas, letras e poemas, e alguns amigos começaram a musicar esses poemas. Depois de muito tempo mesmo, eu voltei a fazer música quase que da forma primeira, que era de forma instantânea as duas coisas. Quando não, a pessoa, o compositor, meu amigo, me mandava a melodia e eu colocava. Ou seja, eu fiz letra de música, tá, das três formas. Tá? Alguns dizem que o certo, e não há o certo, porque não tem como você identificar. Você pega uma música pronta, tá? Música pronta, é difícil de identificar quem nasceu primeiro, se foi a letra, se foi o poema, se foi a música. Eu posso desconfiar que aquela letra nasceu primeiro, mas eu não tenho certeza, entendeu? Então, depois de pronta, não importa a forma como foi feita, né? Se a letra veio, sabe? Não importa de que forma casou, como casou e a abrangência dela. O arranjo na música popular, ela muda. Às vezes uma letra acrescenta na melodia, e às vezes o contrário. Uma música bonita acrescenta num texto que às vezes não é um texto tão poético, um bom texto, tá? Você vê, por exemplo, eu acho que o Jobim, o Toquinho, que é o parceiro do Vinícius, foi quem mais fez músicas com Vinícius, o Toquinho. Se eu não me engano, em torno de umas 60 músicas, aliás, quase 100 músicas, ou quase o dobro que ele fez que Vinícius fez com Tom. Tom ele fez em torno de umas 50 músicas. Mas você vê, as músicas do Tom, elas parecem que dão uma alma, dão uma qualidade melhor ao texto. E eu percebo que nos textos do Vinícius, das músicas com o Toquinho, são textos mais bem construídos. Mas as músicas não são da mesma qualidade que ele fez com o Tom Jobim. As músicas do Tom são muito mais lindas do que as músicas do Toquinho. É assim. Então, para você ver que uma música, às vezes, ela ajuda um poema, né? Ela ajuda de que maneira? Ajuda a dar uma qualidade, ajuda a dar uma poeticidade, ajuda a chegar nas pessoas, porque as pessoas começam a gostar daquela música por conta do texto ou por conta da música, da melodia. A mesma coisa é o arranjo, né? A mesma coisa é o arranjo. Aquele arranjo de construção, por exemplo, do Chico, né? Foi feito pelo Duprat, sabe? É um disco de 71, me parece, né? Eu nunca não imaginava que aparecesse um arranjo tão bom, tão expressivo, que aumentou mais a significação da letra e da música do Chico. Jamais eu imaginei. E agora escutei recentemente, quer dizer, não tão recentemente, um arranjo do Luiz Cláudio Ramos, que é belo, sobre construção, né? Que para mim emparelhou com o arranjo do Duprat. Então, as três coisas são importantes. A mesma coisa é a interpretação. Tem interpretação marcante, pô. Então você vê, uma música, uma canção popular, ela não é só a letra, a música, ela é o arranjo, quem interpreta, né? É a letra, é a canção. Então você imagina essas quatro coisas, feito por grandes compositores, grandes músicos e arranjadores, fica uma coisa extraordinária. Às vezes eu vou para o interior do estado, para dar oficina, né? Oficina sobre poesia, sobre literatura. E eu fui para um município dar uma oficina e vi uma plateia que tinha jovem, tinha adolescente e tinha velho também. Professores me perguntavam alguma coisa, eu respondia e informava, falava e tal. Só que eu comecei a ficar meio inquieto, porque tinha mais ou menos umas 70 pessoas
lá ouvindo, entre alunos e par de alunos e mais pessoas da comunidade, e eu vi um silêncio muito grande. Aquele silêncio me incomodou tanto, sabe? Aí eu digo, poxa, eu estou falando aqui, eles não estão entendendo nada, sabe? E aí eu li um poema da Cecília Meirelles, eu li um poema dela, sabe? Quando eu acabei de ler um poema, eles se levantaram e bateram palma. Isso foi genial. Quer dizer, o que a poesia, um poema pequeno dela, o que a poesia é capaz de fazer, né? A minha vinda ao Fauno, meu encontro com o Fauno, além da própria palavra Fauno, meu encontro com grande diretora, produtora, né, gestora dessa casa, né? E aí nós somos amigos e eu passei a frequentar não tão frequentemente quanto eu queria, sabe? Mas é um espaço muito lindo, muito poético, um espaço interativo, porque a gente vê várias linguagens artísticas, né, que é a pintura, o desenho, né, a instalação, a literatura, né, e a música, principalmente a música popular. Os meus livros, os meus livros de poema, eu editei pouco, acho que produzi um pouquinho mais do que eu editei, né? Ganhei um prêmio do IAP, né, que eu publiquei um livro chamado Em Memória da Chuva, eu acho que 93, né? Depois eu lancei um livro em áudio chamado História Contada em Círculos, né? Que foi uma produção minha com a ajuda de alguns amigos e tal, um estúdio de um amigo, né? Depois eu lancei um livro 2 em 1, chamado, esse livro aqui, chamado Anteparo e Mínimos, também com produção minha, né? Foi eu que banquei a produção, né? Eu lancei 2 livros por uma editora do Rio, de uma poetisa chamada Teresa Mota, né? Lancei 2 livros, um é Sem Título, o nome é Sem Título, e o outro é Para Não Esquecer, né? E lancei um livro de áudio, agora pela lei Aldir Blanc, esse livro aqui, Lei Áudio, chamado Fractais, né? E lancei um outro, também por minha conta, lancei em áudio, chamado Pelo Menos Poema, que é esse daqui, que eu também lancei nesse folheto. Esse folheto aqui, essa forma de folder, tá? Foi uma forma que eu usei muito, porque eu sou professor, que eu usava muito em sala de aula, tá? Quer dizer, um folder desse aqui, ele tem 40 e poucos poemas. A poesia contemporânea é uma poesia sintética. O Fernando Pessoa falou isso, tá? Isso lá, no início do século passado, ele falou que a poesia do futuro seria essa forma, sintética, né? Sem ser um poema longo. As coisas são muito rápidas, muito velozes. Eu acho que talvez por conta disso, quer dizer, a mudança de pensamento, de comportamento, as coisas se transformam muito rapidamente. E os meus poemas são pequenos, são curtos. E a gente percebe que a poesia contemporânea, não só no Brasil, mas no mundo, ela é curta, ela é pequena. Talvez a gente chegue ao mínimo do haikai, um só verso, né? Porque o haikai são 3. Então eu lancei muito esse formato aqui, né? São poemas, um folder, né? Isso aqui é um desenho do Biratã, um grande amigo, cartunista daqui, e lancei o Pelo Menos Poema, tá? Tem alguns outros que eu vou lançar, se Deus quiser, e continuo escrevendo, todo dia quase eu escrevo um poema,
me mandam canções e eu ponho canções, né? Tenho alguns parceiros importantes daqui de Belém, como Pedrinho Cavalero, como Leandro Dias, Ciro Tô, enfim, tem um Nilson Chaves, tenho parceiros na Argentina, tenho parceiro em São Paulo, em Rio, um monte de lugar, porque hoje em dia tem essa possibilidade, né? Então, a minha produção musical, eu fico às vezes espantado, porque ela realmente é grande, né? Mas o custo também é grande para se lançar um CD. Um livro, eu me contento lançar dessa forma, para chegar em todo mundo, né? É uma coisa barata e até se dá. Eu, por exemplo, dei muito isso. Tirava do meu bolso, tinha pequenos apoios e dava. Por exemplo, você vê um poema como No Meio do Caminho, que vai fazer 100 anos, No Meio do Caminho. Quer dizer, Drummond tem uma obra imensa, bela, imensa, nosso maior poeta. Como ele não teve muito acesso, quer dizer, as pessoas não tiveram muito acesso, a escola, a função, o professor tem que ler. A função do professor é levar livro para o aluno. A função de um diretor é possibilitar essa possibilidade de também dar livro, de também ouvir os professores para comprarem livros para suas bibliotecas. E os professores é que levam. Quem faz um leitor é um professor, quando não tem livro em casa, mas é a escola. Fundamentalmente, principalmente e com obrigação, é a escola. E o professor representa a escola. Então eu acho que esse formato é um formato que chega na mão de todo mundo. Tá? Eu já subi em ônibus com poemas, criei mais ou menos uns 15 folders, cada um folder com 20 poemas. Tenho uma amiga, uma grande cantora de design que sempre faz para mim, que é a Andréa Pinheiro, sabe? Que é o meu anjo guardião da música e da literatura. Ela que faz sempre os projetos gráficos e sempre fez os meus folders. E continuo produzindo, graças a Deus. Criei uma época um site, né? Mas eu, como sou muito meio relapso, assim, aí eu não entro muito para colocar as coisas no site, né? Mas vai no meu Facebook, é Jorge Andrade. Lá eu coloco todo dia poemas novos, letras que eu vou fazendo eu coloco. Sabe? Tem muitas letras que eu coloco lá, textos que eu coloco lá. Quando eu vejo um amigo meu, um parceiro meu, olha, tem letra, tem música isso? Eu digo, não, pode musicar. Ele vai, musica. Então, o acesso à minha obra é através do Facebook, do que eu coloco, palestra, papo, que a gente encontra, né? Quando não, pode me pedir, eu tenho alguns exemplares em casa. Desse daqui eu tenho ainda bastante exemplares, tá? Esse daqui não, esse aqui é do meu arquivo, o Mínimos e Anteparo. Meus meninos, esses meninos vivem arrebentando as cabeças, dando com os burros na água. Esses meus meninos miram sonhos impossíveis e vão enfrentando moinhos. Todos esses meninos, a todo tempo e instante, dão murros em pontas de facas. Sempre esses meninos estão se metendo em brincadeira errada, mergulhando fundo nas coisas fundas. Às vezes, esses meninos têm suas vidas curtas, mas há meninos em toda parte. Diante do tempo, de braços longos, idade do moto contínuo, os meninos preferem o tempo exíguo. Me chamo Jorge Andrade, sou de Belém do Pará, sou letrista, sou poeta e professor, formado pela Federal. E é sobre isso.